Bom dia, meu nome é Marcos, sou professor de português, inglês e espanhol. E eu vim aqui para trabalhar com vocês não sobre português, inglês e espanhol. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de algo bem divertido, algo chamado arte. E eu queria falar especialmente com você a respeito de desenho. E eu tenho algumas dúvidas aqui que foram mandadas pelos internautas e eu tenho aqui a primeira que diz assim: Professor Marco, meu nome é Daniel, tenho 12 anos e gostaria de saber um pouco mais sobre o verbo to be. Sorry, my boy, but we don't have time to speak about English. It's time to speak about drawing. We don't have time to talk about it. Let's talk about draw. Vamos falar sobre desenho. Então vamos lá. Eu tenho uma outra dúvida aqui que não é sobre inglês, é sobre desenho mesmo. Diz assim: Professor Marco, esse é o Daniel verdade, viu? Meu nome é Daniel, tenho 12 anos e gostaria de saber um pouco mais de como desenhar olhos. Uma boa pergunta, meu garoto. Ixi Maria, uma boa pergunta, meu garoto. E eu tenho uma boa resposta para você. Vamos lá? Preste atenção aqui numa técnica que eu vou passar para você e que, se você sempre utilizá-la, não haverá mais segredo para fazer olhos. Vamos lá? Bom, vamos lá. O conceito é bem simples. Primeiro eu vou desenhar como você costumava desenhar quando você tinha 4 ou 5 anos. A criança é bem simples. A criança, na realidade, ela é bem perfeccionista. Ela costuma desenhar tudo. Ela junta o traço côncavo com o traço convexo, faz uma bolinha no meio e pinta os cílios. Só isso. É bem simples. Esse é o conceito da criança. Para ela está perfeito. Porém, para que você desenhe com uma técnica mais aprimorada, essa técnica já não serve. Você coloca na cabeça o seguinte: o desenhista original, o desenhista profissional, ele não desenha tudo. E até desenha, só que não desenha o traço inteiro. Observe aqui que eu fiz o traço convexo inteiro e na parte de baixo eu coloquei somente um pedacinho do traço côncavo ou convexo. E agora estou desenhando a área de dentro, que seria a pupila. Veja que eu desenhei a parte de baixo, somente um pedaço. A parte de cima, que demarca até onde vai os cílios, a sobrancelha, né? E uns tracinhos abaixo, somente simbolizando os cílios, porque não se desenha, a não ser que seja o desenho de um olho feminino. Veja, agora fiz o traço que corresponde à sobrancelha. E a gente começa agora a preencher com pequenos sombreados, que é o que a gente chama de achura. Pronto, vê aí. O conceito é o mesmo. Um traço côncavo sobre um traço convexo. Bom, a mesa está tremendo um pouco, é porque a câmera está colocada sobre ela. Mas à medida que for passando eu me acostumo. Observem bem. Agora estão os dois olhos desenhados, né? O conceito de cima é o conceito infantil, o perfeccionista, e abaixo vem o conceito mais adulto, mais um estilo mais profissional. Agora, depois que nós fazemos toda a base, que isso aí é somente a base, nós começamos agora a dar a chamada arte final, que é quando a gente engrossa os traços, começa a corrigir alguns errinhos, né? Vê, o traço côncavo, veja que a gente escurece um pouco, mas não escurece por inteiro. Vamos agora para a pupila, para a íris. Começa a fechar o sombreado, não é? Observe agora. Bom, agora vamos dar a arte final, né? Terminar como deve ser feito, embora seja apenas um esboço. Temos aí a achura. Na parte de dentro nós temos aí a glândula lacrimal. Vamos escurecer definitivamente agora a íris e a pupila. É bom você utilizar um lápis de desenho. Para esse tipo de desenho, num tamanho como esse, a gente utiliza o lápis 6B, que ele é um lápis mais negro, ele tem um traço bem mais escuro. Mas como a gente está trabalhando somente com a base, esse lápis que eu estou usando aqui é um lápis bem simples, serve para o que a gente está usando agora. Observe aí, muita achura, cruzando linhas, linhas sobre linhas, dando a ideia de que um lado é mais escuro que o outro. Tá vendo?
os tracinhos que correspondem a mais ou menos o cílio, que não se desenha o cílio, pelo menos não no olho masculino. A gente faz uns tracinhos só para indicar que tem. E agora o sombreado no meio, né? Que fica entre o nariz e fica entre o nariz e os olhos, né? Basicamente nós temos aí um exemplo de como se faz um olho. Pronto, agora vamos dar uma observada, né? Bem tranquilo. Agora a gente puxa um pouco para baixo e vamos ver agora os dois conceitos. O conceito infantil, que era na época como você desenhava quando você tinha 4 anos, e agora como você deve desenhar como aquele que quer ser profissional. Basicamente é isso. See you!